Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos na nossa live semanal, nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira aqui no Instagram. Mais uma semana juntas aqui. Que bom estar com vocês mais uma vez, mais uma semana, para nossa conversa, né, semanal. Nosso bate-papo de toda semana. E é tão bom, né, quando a gente está aqui juntos, quando a gente se encontra. Muito bom mesmo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma semana. Graças a Deus, né, que Deus nos sustentou e nos guardou e promoveu esse encontro aqui com a gente. Muito bom. Esse mês de outubro, nós estamos comemorando o mês das crianças. Ontem, né, foi o Dia das Crianças, mas a gente vai comemorar o mês todo, porque é um mês muito especial, que além do Dia das Crianças tem o Dia do Professor, que é sexta-feira agora, e a gente vai trabalhar aqui nas lives do mês de outubro com presentes. Nada melhor do que ganhar presentes, né? Mas eu sou do princípio que dar é melhor do que receber. Então eu tô aqui para oferecer para vocês, para dar para vocês alguns presentes, para você mãe de TDAH, alguns presentes preciosos que eu sei que vão ser bênção na vida de vocês, né, na vida da família de vocês e consequentemente o presente que vocês receberem, vocês também vão poder passar adiante, né, passar esse presente também para os filhos, né, de vocês. Porque as dicas e os presentes que eu tô trazendo aqui, eles não são só para crianças com TDAH, né? Eles têm aí um foco nas crianças com TDAH, mas servem para todas as crianças. Oi, querida Lucília, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui nessa semana. Nós estamos aqui, na verdade, nós estamos na terceira live do mês de outubro, porque nós tivemos uma live extra no sábado, mas nosso Papo de Mãe TDAH acontece toda quarta-feira às 19 horas e hoje nós vamos seguir para a segunda temática do mês, segunda live do tema do mês de outubro. E o tema do mês de outubro são os presentes para o TDAH e a gente vai falar de 4 presentes no mês de outubro. Falamos já do primeiro, vamos falar do segundo hoje e ainda teremos mais 2 lives, cada uma falando de mais um presente. E eu estava aqui falando, Lucília, antes de você entrar, que eu sou do princípio, né, e é um princípio bíblico, que diz que dar é melhor do que receber. E eu tô aqui, eu preparei esses temas, né, da live desse mês como um presente mesmo, né? Eu peguei aqui nos 4 temas do mês, pontos que eu sei que são importantíssimos, que fazem toda a diferença na criação de filhos com TDAH e tô trazendo aqui como um presente para vocês, né? São 4 presentes e sei que vocês vão receber esse presente e vão repassar isso também para os filhos de vocês, né? E eu tenho certeza que só de vocês colocar em prática o que a gente está falando aqui no mês de outubro já vai trazer muita transformação. Tenho certeza, porque são pilares, né? É a base daquilo que sustenta, né, uma boa criação de filhos e principalmente quando se fala de crianças com TDAH. Deixa eu já abrir aqui meu computador rapidinho. Então, hoje, o nosso segundo presente se chama empatia. Tô um pouquinho falando um pouquinho cansada, porque eu acho que eu fiquei com calor aqui. E aí o calor tá me tirando um pouquinho o ar. Deixa eu só abrir um pouquinho a porta para ventilar um pouquinho aqui, para não ter que ligar o ventilador e ficar barulho, tá bom? Um segundo, não saiam daí. Voltei. Oi, Cláudia, seja bem-vinda, Bárbara. Muito bom ter vocês aqui. Vamos recapitular um pouquinho a nossa... Oi, Rafa, seja bem-vinda.
né? A nossa temática do mês de outubro. Então, como eu falei para vocês, o mês de outubro é o mês das crianças, então eu preparei presentes para vocês, mães de TDAH, que são presentes que vocês vão poder repassar para os filhos de vocês. São pontos chaves da criação de filhos com TDAH, coisas que não podem faltar nessa relação de vocês, tá? Nós começamos a primeira live na semana passada, primeira semana de outubro, falando do presente principal, o maior e melhor presente que você poderia dar para o seu filho, que é você. Exatamente, você mãe, você pai de TDAH, você é o melhor presente. Você pode dar, enfim, o presente material mais lindo e mais caro que você puder, aquilo que a criança mais deseja, que ainda assim, se você, mãe, você pai, estiverem presente na vida do filho de vocês, isso vai fazer uma grande diferença. Vai ser muito, infinitamente melhor do que um presente físico. Isso parece hoje em dia que é uma fala meio clichê, né? Meio assim, romântica, mas na verdade não é, gente. Isso, a gente tem falado muito isso, fazendo esse resgate mesmo da presença dos pais, né, como um verdadeiro presente para os filhos, justamente porque é algo simples, mas extremamente poderoso e que está se perdendo ao longo do tempo. Então, quando as coisas começam a se perder, a gente começa a fazer esse discurso de resgate, né, porque são bases fortes, firmes, que realmente trazem sustentação para uma criação de filhos. Oi, Poli, seja bem-vinda! Tudo bem? Estamos aqui falando dos presentes, os presentes para as mães de TDAH do mês de outubro. E o segundo presente, que é o presente de hoje, vai ser um presente muito especial que você, mãe, vai receber, mas que você vai poder depois repassar esse presente para seu filho, porque dentro também tô, Poli, também tô, depois a gente tem que marcar uma conversinha nossa. Dentro da criação de filhos com TDAH, dentro dos princípios, né, dos pilares dessa relação de pais e filhos com TDAH, existem alguns pilares, existem alguns pontos que são chave, pontos que a gente não pode abrir mão. Assim como dentro de uma rotina, né, quando a gente vai organizar uma rotina para o TDAH, existem pontos cruciais que vão garantir que essa rotina realmente funcione. Dentro da criação de uma forma geral, existem também pontos importantes. E um desses pontos, a gente falou semana passada, que é você, mãe, você, pai de TDAH, porque vocês precisam estar bem, vocês precisam estar desenvolvendo esse autoconhecimento, esse autocontrole e principalmente, né, essa capacidade de entender quais são os seus limites, a hora que vocês têm também de sair de cena, para vocês conseguirem, né, manter esse autocontrole e tomar as decisões mais assertivas. Então a gente falou muito disso na semana passada e hoje a gente está falando de um outro pilar que é muito importante no TDAH, que é a empatia. E dentro da empatia, a gente vai ter 5 palavras-chave. 5 palavras-chave. E eu já quero começar lançando um desafio para você que é mãe de TDAH, que tá aqui na live de hoje. Eu vou passar a live de hoje falando de algumas coisas muito importantes. E dentro do que eu vou falar, eu vou citar 5 palavras-chave que tem a ver com a empatia. Vocês vão ver que uma tá ligada com a outra. E quando a gente consegue exercitar essas 5 palavras, a gente consegue também desenvolver a nossa capacidade de ter empatia. Então, o desafio é, no final da live, você vai me mandar no direct as 5 palavras-chave que tem a ver com o nosso tema de hoje, e a mãe que mandar para mim no direct as 5 palavras-chave vai receber, no finalzinho das nossas lives de outubro, o e-book com os 4 presentes que a gente vai falar aqui no mês de outubro, tá bom? Então, não perca essa oportunidade de ter o registro também por escrito, né, com todas as reflexões que a gente está fazendo aqui, depois no seu direct aí um e-book, tá bom? 5 palavras-chave eu vou falando para vocês e no final é só me mandar pra gente poder fechar o desafio,
Tá? De vez em quando eu gosto de fazer uns desafios aqui para mandar os e-books para vocês, e as mães gostam de participar, enfim. E isso também ajuda a manter a atenção, né? Porque a gente fica ligado naquilo que vai acontecer para poder registrar as palavras. Ana, seja bem-vinda! Que bom que você está aqui. Vamos que vamos. Então vamos lá, gente. O título da nossa live é Presente 2, né? E o título é Empatia, olhe para seu filho além do TDAH. Isso é uma frase que eu falo muito aqui, eu falo muito para as mães de TDAH. Porque o que acontece, gente? Quando uma pessoa começa, né, uma mãe, começa a suspeitar que o filho tem TDAH, ou recebe o diagnóstico, né, que o filho tem TDAH, o que acontece com essa mãe? A mãe, ela se sente perdida, né, diante daquela situação. Ela tem ali um diagnóstico, ou pelo menos uma suspeita, e ela começa então a buscar um monte de informação. Ela começa a seguir várias pessoas nas redes sociais que falam sobre TDAH, ela compra livro, ela começa a assistir live. Então as mães, com o intuito de entender o que está acontecendo, entender o que é o TDAH, começam a aprender e a buscar informações sobre o TDAH. E isso é um movimento natural das mães, acontece praticamente com todas as mães. É muito difícil você encontrar uma mãe que ela não tem um mínimo de movimento, de busca de informação. Ela pode até não buscar tanto, mas ela no mínimo ela busca entender o que é o TDAH. E aí, o que acontece nesse processo? Muitas mães, né, eu converso com várias mães, muitas mães acabam acumulando uma série de informações. E a gente falou sobre isso na semana passada. Quem estava aqui, né, pode confirmar isso e pode até ampliar um pouco mais a nossa conversa. As mães começam a ter uma série de informações muitas vezes que elas não sabem, não têm certeza se são informações verdadeiras, informações desencontradas, né? A gente até usou semana passada uma imagem, né, para explicar isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente usou essa imagem, né? Então a mãe busca uma série de informações, como se cada quadradinho desse fosse uma informação, e só que essas informações estão todas desorganizadas, estão todas bagunçadas, elas estão desorganizadas mesmo, né? Elas estão desencontradas muitas vezes, e algumas delas as mães nem sabem se são verdadeiras ou não, porque a fonte que elas pesquisaram não é uma fonte, né, que dê muita segurança. E aí, qual é o grande objetivo, né, de uma orientação de pais, né, de você estar sendo acompanhada pelo psicólogo do seu filho, por profissionais que vão estar te orientando nesse processo, né, que eu gosto de chamar de uma jornada. Qual é o grande objetivo? É a gente te ajudar a pegar todas as informações que estão desencontradas e organizar essas informações, para que você possa transformar essas informações que estão organizadas em conhecimento e, através desse conhecimento, colocar essas informações em prática. Porque o grande objetivo da gente conhecer alguma coisa, né, da gente buscar informações sobre TDAH, é a gente depois colocar essas informações em prática, né? Que é algo também que eu sempre falo aqui. Não adianta vocês virem aqui, ouvirem eu falar várias vezes, várias coisas, lindo, maravilhoso, Juliana é ótima, e no final você não chegar em casa, né, com seu filho e experimentar e colocar em prática, né? Muita coisa vai se perder e não vai trazer transformação para sua vida. O que traz transformação não é o que eu falo, mas é o que você faz com o que eu falo. E é isso que vai fazer a mudança na sua vida. Não sou eu. É o que eu estou falando para você e como você vai colocar isso em prática na sua casa. A sua disponibilidade de experimentar. Então, as mães, elas buscam essas informações, ficam com essa série de informações na cabeça, descobrem muitas coisas sobre TDAH, entendem, muitas mães acabam ficando meio especialistas, sabe, no TDAH. Sabem tudo de TDAH, medicação, etc. Mas existe uma coisa que as mães, quando elas buscam muito essas informações sobre o TDAH, elas acabam deixando um pouquinho de lado.
e é algo que eu bato muito nessa tecla. Eu falo sempre assim, olha, seja especialista. Eu sempre falo isso, né? Tanto é que o nome do programa que eu tenho de orientação de pais de orientação de mães é Mãe Especialista. Justamente por quê? Porque eu acredito que se você conhece, se você é especialista, né? Se você conhece, tem informação de qualidade e transforma isso num conhecimento, isso vai mudar a sua ação. Só que, quando eu falo que você tem que ser especialista, eu não falo que você tem que ser especialista no TDAH. Eu falo que você tem que ser especialista no seu filho com TDAH. Isso faz toda a diferença. Ser especialista no TDAH é uma coisa. Ser especialista no seu filho com TDAH é outra coisa. Então, muitas vezes as mães se tornam especialistas ou conhecedoras do TDAH, mas deixam um pouquinho de lado o conhecimento de quem é o filho dela. Quem é o seu filho por trás do TDAH? Quem é o seu filho por trás desse diagnóstico, por trás desse rótulo de TDAH? Será que, apesar de você saber um monte de coisa sobre TDAH, sobre como funciona o cérebro TDAH, sobre várias estratégias que você deve usar, será que realmente você entende o que é o TDAH, ter TDAH para o seu filho? Será que você sabe, para ele, para o seu filho, o que significa ter TDAH? Será que alguma vez você já conversou sobre isso? Alguma vez você já perguntou isso para ele? Ou enfim, já conversou e já pôde ter essa informação do que significa isso para ele? Porque muitas vezes a gente não entende. E a gente acaba fazendo uma interpretação do que está acontecendo muito a partir da nossa visão, da nossa emoção, do nosso conhecimento, e a gente esquece, por uma questão até que nós não somos também muito treinados para isso, né? Nós somos muito estimulados mais para o individual e pouco estimulados a olhar para o outro, né? Mas a gente acaba deixando um pouco de lado esse olhar para o filho. E eu sempre tento trazer aqui essa reflexão para vocês, mães, né? Vocês estão no mesmo time, vocês não são de times diferentes, vocês estão jogando o mesmo jogo no mesmo time. Então, vocês precisam ser parceiros. O seu filho precisa olhar para você não como aquela mãe que vai ficar chamando atenção, brigando, mandando fazer o que ele não gosta, mas aquela mãe que é parceira dele, aquela mãe que ele pode contar. Que ele sim vai ser cobrado das coisas que precisam ser cobradas, mas que isso tem um objetivo. Não é simplesmente pela obediência, não é simplesmente porque a mãe quer, mas porque aquilo vai trazer um desenvolvimento para ela. Então, para a criança, né? Então a gente precisa começar a enxergar essa criança além do TDAH. Semana passada a gente falou sobre aceitação. E aí muitas mães, né, elas já se defendem logo, mas eu aceito meu filho como ele é, eu amo meu filho como ele é, eu aceito o TDAH do meu filho, eu levo ele para fazer tratamento e tudo mais. Mas, gente, a questão da aceitação, ela é um pouco mais delicada. E a gente, claro, eu não tenho como dizer se você aceita ou não aceita, simplesmente conversando, mas quando a gente vai investigar um pouquinho mais fundo, em algumas mães que têm dificuldades em lidar com o filho, você percebe que no fundo tem uma resistência à aceitação do TDAH. E não só do TDAH, mas uma resistência à aceitação de como o filho é. E isso tem muito a ver com as expectativas que a gente cria. As expectativas de que a criança vai, através de um remédio, ou através de uma terapia, ou através de uma dica, de uma estratégia, de um curso, enfim, de alguma coisa, a criança vai mudar. A criança vai deixar de ter aquele comportamento e vai passar a ter outro. A criança vai deixar, né, de ter aquelas características e passar a ter outra. Gente, TDAH, a gente sabe, não é um transtorno que tem cura. TDAH vai acompanhar o seu filho para o resto da vida.
Isso não quer dizer que ele vai continuar o resto da vida apresentando os mesmos sintomas que ele apresenta hoje, porque os sintomas do TDAH eles variam muito de pessoa para pessoa e também na própria pessoa os sintomas variam muito de idade para idade. Então não dá pra gente dizer que daqui a, sei lá, 3, 4, 5 anos, seu filho vai estar com os mesmos sintomas que ele apresenta hoje, as mesmas dificuldades. Mas, por ser um transtorno que não tem cura, e ser um transtorno que faz parte do funcionamento do seu filho, porque o TDAH é um funcionamento diferente desse cérebro, porque esse cérebro dele funciona de uma forma diferente, faz parte, então, da característica do seu filho. É uma das características, não é o seu filho como um todo, mas é uma das características do seu filho. E por ser parte, né, ser característica do seu filho, não tem como a gente criar uma expectativa de que ele vai virar uma outra pessoa. Que de desatento ele vai virar uma pessoa super atenta. Apesar da gente saber que a atenção pode melhorar, que a gente pode criar estratégias para ajudar a criança, a gente sabe disso tudo. Porque o TDAH é o transtorno da psiquiatria que tem um maior índice de eficácia nos tratamentos. Então é o transtorno mais tratável dentro da psiquiatria, que tem mais resultados positivos no tratamento. Então a gente sabe disso, por isso a gente acredita na mudança, nas melhoras de comportamento. Mas a gente não pode criar uma expectativa de que esse comportamento vai deixar de existir, principalmente deixar de existir de uma hora para outra e de uma maneira tão assim, tipo passe de mágica. Olha, faz isso que vai resolver? Não é assim, gente. Não é assim. Existem alguns pilares, existem alguns pontos que são essenciais e que você deve usar esses pontos, esses princípios em todos os momentos que você está lidando com seu filho. Todos eles. Seja na hora de conversar, brincar, corrigir, disciplinar, em qualquer momento você deve usar esses princípios. E a gente está falando aqui dos presentes, né, do mês de outubro, que são exatamente os 4 básicos. Claro que existem outros, mas são os básicos, né? O primeiro é você está bem. Se você não está bem, se você está explodindo, se você está com dificuldade de regulação emocional, se você está com dificuldade de autocontrole, né? Se você está com dificuldade de se comunicar de uma forma mais eficiente, de uma forma mais calma até com seu filho, como você pode esperar que ele consiga controlar no seu comportamento, que ele consiga ter uma boa regulação emocional? Ele não vai conseguir. Então a gente falou semana passada do primeiro presente, que é a mãe, justamente porque você precisa se olhar, você precisa se cuidar. Porque se você não estiver bem, o que vai acontecer? O sintoma do TDAH vai acontecer e você, mãe, ao invés de jogar água para apagar o incêndio, você vai jogar mais gasolina nesse incêndio. E aí, os sintomas do TDAH começam a ficar ainda maiores, potencializados. Por quê? Porque esse contexto familiar não está organizado, esse contexto familiar não está favorável para o desenvolvimento dessa criança. Está contribuindo para, não para surgimento na maioria das vezes, mas para que esses sintomas aumentem a intensidade, ok? Então a gente precisa realmente se cuidar. E o segundo é a empatia, que é o que a gente está falando hoje. A gente depois vai falar de mais 2 na semana que vem e na próxima quarta-feira também. Então a empatia é essa capacidade que a gente tem de não só se colocar no lugar do outro, né? Que geralmente a gente fala isso. Empatia é eu conseguir me colocar no lugar do outro. Mas também eu conseguir, olhando para o outro, conversando com o outro, me relacionando com o outro, eu consegui entender que esse outro tem emoções diferentes da minha, comportamentos diferentes dos meus, pensamentos diferentes dos meus, está em nível de desenvolvimento diferente do meu e que eu preciso respeitar isso. Então a criança, ela por si só por ser criança, ela já está
em processo de desenvolvimento. Isso significa que ela ainda não desenvolveu todas as habilidades necessárias, como um adulto já, teoricamente, já teria desenvolvido. E, além de tudo, ela tem TDAH, que ainda dificulta ainda mais, né? O TDAH, a tendência dentro do TDAH é que ele tem aí um atraso nesse desenvolvimento. Então, a gente ainda tem aí um tempo maior que a criança leva para desenvolver essas habilidades. Então, a gente precisa saber disso e levar isso em consideração, tá? Então, não adianta só saber, a gente precisa levar em consideração. Ó, a Poli está contribuindo aqui, ó. Olhar pelo ângulo do outro e na referência do outro, exatamente. Então, a gente vai aprender aqui, a gente vai falar um pouquinho, né, nessa coisa mesmo que a Poliana trouxe, né, na referência do outro. Então, assim, aquilo que meu filho fala pra mim, seja a coisa mais legal ou a coisa mais horrorosa, o comportamento mais legal ou o comportamento mais inadequado do meu filho está comunicando alguma coisa. E eu só vou conseguir fazer uma leitura do que o comportamento, a fala do meu filho está querendo dizer se eu conseguir ter empatia, se eu conseguir me colocar no lugar dele, olhar pelo ângulo que ele está olhando, olhar através da referência dele. Então isso é algo que não é fácil, mas é algo que a gente precisa exercitar. E eu vou trazer aqui alguns pontos importantes. Então eu já falei de muita coisa que está lá na frente, mas agora eu vou organizar um pouquinho mais. Mas qual é o grande objetivo dessa nossa live de hoje, nosso papo de hoje? É você entender que seu filho está em processo de desenvolvimento. Ele tem um transtorno, sim, que vai trazer uma série de desafios para o seu filho e para você, né, e para a família, mas que você precisa entender que isso tudo faz parte de um processo e que esse processo você precisa caminhar junto com seu filho. Não adianta você querer ir lá no início do processo, segurar na mão do seu filho e trazer ele para onde você está. Você tem que começar a enxergar o seu filho do lugar que ele está e não do lugar que você quer que ele esteja. Isso, gente, isso é tão sério. Porque muitas mães querem o filho, imaginam um filho, tem um filho, e imaginam um filho assim. E elas querem que o filho seja assim. E tudo que elas fazem é para transformar esse filho nesse filho ideal. Só que esse filho ideal provavelmente nunca vai existir. E isso gera muita frustração nas mães, isso gera muita angústia nas mães. E gera também uma coisa muito ruim, que é desconexão. Porque você não se conecta com o seu filho real. Você fica querendo o tempo todo o seu filho ideal. Então, assim, vamos trabalhar, vamos olhar, né, para essa criança como ela é, para além do rótulo do TDAH. Então, mais uma vez, vamos nos tornar especialistas, mas especialistas, cada uma no seu filho. E o seu filho tem TDAH, mas ele não é só TDAH. Então, nos tornamos especialistas nos nossos filhos com TDAH. E isso é importante. Por quê? Porque eu vou conhecer não só o TDAH, mas eu vou conhecer o meu filho. Porque cada criança tem características que são específicas do TDAH. Né? A gente tem os sintomas primários, que estão comuns em todos, mas a gente tem os sintomas secundários, que fazem parte de algumas crianças e outras não. Então, eu preciso entender como esse sintoma do TDAH impacta na vida do meu filho. E esse sintoma do TDAH impacta na vida do meu filho é diferente do mesmo sintoma impactando na vida de outro. Ok? Quem está lá no nosso grupo do WhatsApp pode até falar, né? Às vezes as mães até me chamam no privado. Porque assim, às vezes tem algumas mães que começam a falar de problemas de escola. Ah, porque meu filho não consegue aprender, porque meu filho não consegue, porque meu filho... Aí tem um monte de mães que ficam ali falando de problema de escola. Aí daqui a pouco tem um grupo de mães que fala assim, ah, meu filho não tem problema nenhum na escola. Ele é ótimo na escola, não tem problema nenhum. Por que que isso acontece mesmo os dois tendo TDAH? Porque o TDAH se expressa em cada pessoa de maneira diferente e causa impactos na vida de cada um de uma forma diferente, assim como na vida da família. E a gente precisa conhecer isso para que a gente não generalize as coisas, para que a gente consiga olhar para a criança como ela é
e se conectando com quem ela é e não com quem a gente quer que ela seja. Vê aqui a Maísa. O que mais escuto do meu filho é que eu quero que ele seja perfeitinho e sinto a frustração dele na fala. Maísa, o que acontece? Muitas vezes a gente não se dá conta de que está fazendo isso. Porque, na verdade, conscientemente a gente não está fazendo. A gente acha que a gente está só querendo estimular o desenvolvimento dele, aprendizado, autonomia, etc. Mas a gente precisa ter cuidado com o limite disso, né? O limite disso, né? E esse limite é muito, muito difícil. É difícil a gente perceber até onde ir, né? Até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. Por isso que muitas vezes é importante estar junto com profissionais que vão te ajudar, que vão te orientar. Mas aí eu chamo a atenção para vocês o seguinte: busquem profissionais que vão te ajudar a olhar para o seu filho e não olhar para o TDAH. Eu vou repetir. Busquem profissionais que vão te ajudar a olhar para o seu filho e não para o TDAH. O seu filho, se você olhar para o seu filho, com certeza você vai olhar para o TDAH também. Também, porque ele tem TDAH. Mas ele não é só isso. Ele não é só isso. E isso faz muita diferença. Então, quando a gente começa a conversar com essa criança, quando a gente começa a entender o que é o TDAH para eles, a gente começa a perceber que, gente, o TDAH nos afeta, o TDAH nos desespera muitas vezes. Eu sei que tem mãe já a ponto de explodir, eu sei disso. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, pode não parecer, mas se o TDAH está afetando tanto você, é porque com certeza ele está afetando ainda mais o seu filho. Ainda que não pareça. Ainda que aparentemente ele esteja melhor que você. Mas com certeza está afetando muito mais a ele. Então, quando a gente começa a entender o ponto de vista dessa criança, por que essa criança age desse jeito? Por que eu tenho que repetir tantas vezes a mesma coisa? Por que ele tem tanta dificuldade, faz tanta birra ou faz tanta guerra na hora de estudar? Por que toda vez que ele tá jogando videogame eu peço para ele desligar para fazer outra coisa? É sempre a mesma guerra. Por quê? Quando você entende o porquê, não é para você aceitar e... então tá bom, então ele é assim, ponto final. Não. Quando você entende o porquê, você consegue pensar estratégia de superação. Mas quando você não entende o porquê, você quer que ele mude na marra, porque você acha que é preguiça, você acha que é de propósito, você acha que ele não faz porque não quer, você acha que porque ele é bagunceiro mesmo. Você começa a achar um monte de coisa, você começa a dar um monte de interpretação, entende? Então, quando a gente começa a entender o ponto de vista da criança, a gente começa a se colocar no lugar dela, né? Se fosse eu que estivesse no lugar dele, como eu agiria? Como eu faria? E a gente começa a ter um pouco mais de empatia, né? Ter um pouco mais de empatia. Ó, a Roberta tá falando que o filho diz que tudo é culpa dela porque só sabe falar em estudar. Olha só, Roberta, sempre a criança vai jogar para você uma carga emocional que, na verdade, não é, ele vai descontar em você essa carga emocional que, na verdade, está direcionada a algo que ele não gosta de fazer. Então, ele não gosta de estudar, ou ele tem dificuldade de estudar, ou ele tem dificuldade de se engajar no estudo, aquela história toda que a gente já conhece. Ele tem essa dificuldade. Só que você é o agente, é a pessoa que coloca essa criança em contato com algo que ele não gosta, com algo que ele tem dificuldade. Então, o que vai acontecer? Toda a emoção que é direcionada para o estudo, ele vai jogar em cima de você. Por isso que muitas vezes ele fala que a culpa é sua, ele fala que você é chata, ele diz que não te ama, que não sei o quê, que queria morar em outra família.
eles falam esses monte de coisa, não é porque ele não gosta de você ou porque ele tá querendo te agredir. É porque ele tá direcionando para você a raiva ou a frustração ou qualquer emoção que ele esteja sentindo, que é em relação àquela tarefa ou àquela situação que ele não quer vivenciar, tá bom? Mas como você que tá proporcionando aquilo, ou tá, né, fazendo com que ele entre em contato com aquilo que ele não quer, então você que acaba recebendo essa carga. Tá? E as mães recebem muitas cargas. Por quê? Porque as mães acabam ficando muito nessa responsabilidade durante o dia de ficar o tempo todo trazendo para a criança coisas que ela não quer, e coisas que ela não gosta, e coisas que ela tem dificuldade. Então, tudo aquilo que a criança não quer, né? Tomar banho, escovar o dente, fazer dever de casa, estudar, tudo aquilo que ela tem dificuldade ou que ela não gosta, faz parte da família, né? Da família, principalmente da mãe, trazer isso como tarefa, né, para a criança realizar. E aí ela descarrega em você. Ó, a Bárbara tá falando, eu não consigo repetir, tô cansada, quero ajudar, mas perco as forças. São 3 aqui só para eu ajudar. São 3 filhos, Bárbara? Os 3 têm TDAH ou não? Ou só um? Porque um só já desestabiliza às vezes os outros, né? Bárbara, o que eu posso falar pra você, eu não sei se você tá no nosso grupo lá do WhatsApp. Eu acho que você entrou agora há pouco tempo, se eu não me engano. Acho que sim. Então, o que eu posso falar pra você é o seguinte. Você está cansada, você está, sabe, por aqui. Os 3 têm TDAH. Isso aí. Eu atendo uma outra mãe também que tem 3 filhos. Ela tem TDAH e os 3 filhos também têm TDAH. Uma situação parecida com a sua. Mas isso tudo, gente, é natural. Você tá vivenciando uma situação de sobrecarga muito grande. Isso realmente é verdade. O que você tem que fazer é parar. Eu não sei se seus filhos estão em tratamento, se eles têm acompanhamento com psicólogos. Se tiver, busque parceria com esses profissionais. Se eles não fazem orientação de pais, busque isso, peça orientação, peça uma consulta ali, um dia de consulta para você conversar com eles, para eles te darem orientação. Eu não sei como é que eles trabalham com você, mas enfim, se não fazem isso, solicite que eles te orientem, uma forma de você poder organizar isso. Esse ambiente familiar precisa estar organizado para que você consiga dar conta de tudo. Senão você não vai conseguir. Você vai ficar apagando incêndio o tempo todo. Quando você organiza esse ambiente familiar, esse contexto familiar, você vai ter problemas? Sim, mas eles vão ser muito menores do que se você deixa esse ambiente acontecendo conforme as coisas vão aparecendo, entendeu? Então, organize essa rotina dessas crianças, dê um mínimo de previsibilidade para elas, dê um mínimo que você conseguir de organização dessa rotina, já vai minimizar bastante isso, tá? E aí não vai ser você que vai ter que ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa. Conforme a rotina vai acontecendo, essa fala, né, de repetição vai começar a diminuir, porque esses comportamentos vão começar a virar hábito para essa criança. Tá bom? Enquanto não vira hábito, você vai ter que continuar repetindo. Vamos lá. Então, crianças com TDAH, geralmente elas se sentem mal compreendidas, se sentem criticadas demais, né? E sabe o que acontece? Elas se sentem criticadas por coisas que elas não conseguem evitar. Sabe aquela impulsividade do TDAH? Que quando ela vê, já fez, e aí ela é punida, castigada ou chamada atenção naquilo que ela fez, né, sem querer fazer. E toda vez que ela é punida por um comportamento que ela fez sem querer fazer, isso gera nela um sentimento de injustiça enorme. Eu não estou dizendo que você não deve chamar atenção, corrigir um comportamento do seu filho inadequado só porque foi impulsivo. Eu não estou falando isso, eu só estou dizendo que a forma como a gente faz isso tem que ser a forma mais empática possível. Porque senão a gente coloca um peso em cima da criança de uma coisa que ela não consegue dar conta sozinha. Gente, se ela não dá conta sozinha,
cabe a nós adultos darmos o suporte necessário para que ela consiga. E o suporte necessário para que ela consiga, muitas vezes, são algumas estratégias simples. Então, uma das coisas que até a gente falou no sábado, né, na live nossa de sábado, que a gente falou sobre aquela estratégia para utilizar na escola para melhorar os comportamentos da criança. Então, gente, a criança tem impulsividade para falar, interromper o professor quando ele está explicando? Tem. Mas a gente pode entrar com uma estratégia para ajudar essa criança a se lembrar toda vez que der aquele impulso de falar. Para ela conseguir se motivar a evitar esses comportamentos, ou quando ela tiver esse comportamento, que ela consiga gerenciar isso e interromper o mais rápido possível. Então a gente precisa entrar com os suportes, a gente não pode esperar que uma criança vai mudar de comportamento de um dia para o outro sem que a gente treine novos comportamentos, ensine novos comportamentos, sem que a gente dê o suporte que ela precisa. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Se a gente não entrar com o nosso suporte, é a mesma coisa. Eu sempre dou o exemplo da criança que tem baixa visão. A criança está com baixa visão. Se você não der um óculos para ela enxergar, não adianta você passar 24 horas por dia brigando com ela porque ela não está enxergando. Não adianta você ficar 24 horas por dia chamando a atenção dela porque ela não está enxergando. Não adianta você ficar 24 horas por dia botando ela de castigo porque ela não está enxergando. O que você vai ter que fazer? Vai ter que dar um suporte para ela para que ela consiga enxergar. Ah, o óculos resolve? Então é o óculos que você vai oferecer para ela. Ah, o óculos não resolve, ela não vai conseguir enxergar. Então ela vai ter que aprender braille? Ela vai ter que ter um ledor? Algum suporte ela vai ter que ter para conseguir executar aquela ação. Agora não dá para a gente esperar que ela enxergue só porque a gente está mandando, só porque a gente está brigando, só porque a gente está botando de castigo, só porque a gente está querendo que ela se esforce mais. Então no TDAH é a mesma coisa. O cérebro do TDAH não vai mudar porque a gente brigou, bateu, botou de castigo. Não, ele não vai. Então a gente precisa encontrar estratégias, ferramentas, né, suporte que são necessários para ajudar essa criança a executar a ação, porque ela vai executar, mas com aquele suporte. É isso que é o tratamento do TDAH muitas vezes, né? O tratamento do TDAH, na grande maioria dos casos, não é a gente estimular a atenção, concentração, memória, fazer aqueles exercícios. A gente até faz isso, dependendo do caso. Mas o principal é você ensinar para essa criança estratégias que ela vai poder utilizar em casa, na escola, enfim, nos lugares que ela frequenta e executar aquilo que ela tem que executar. É esse o grande objetivo do tratamento do TDAH. Né? E da orientação de pais, o treinamento de pais, a mesma coisa. A gente vai ensinar para a família como ela vai poder usar essas estratégias com o filho também, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos para as palavras, gente. Lembrando que entrou depois. Eu vou falar 5 palavras-chave, ok? Que tem a ver com empatia. E no final da live, quem enviar para mim as 5 palavras corretas, vai receber o e-book das lives do mês de outubro. Não é só dessa, dos mês de outubro. Então, vou mandar para vocês no final do mês, com o resumo dos presentes que eu separei para vocês no mês de outubro, tá bom? Então, assim, mega presente, tá? Mega presente, mas tem que cumprir o desafio, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Primeira palavra, que é a arma secreta. A arma secreta dos pais de TDAH. Anotem aí. A arma secreta chama-se ouvir. Essa é a primeira palavra-chave, que tem tudo a ver com empatia. Não existe empatia sem que a gente desenvolva a nossa capacidade de ouvir. E uma escuta que seja atenta, uma escuta que seja realmente querendo ouvir a criança. Quando a gente ouve as histórias das crianças, como a gente ouve o que é ter TDAH,
pela boca da criança, porque às vezes a gente imagina que o filho fica magoado, que o filho fica triste, que as pessoas não gostam dele, que as crianças não querem brincar com ele. Às vezes a gente imagina que isso acontece, mas nem sempre a gente ouviu isso da boca da criança. O que ele realmente sente, né? Então a gente vai começar a perceber que as crianças se comunicam com as suas palavras e com as suas atitudes. Então uma criança que está tendo muito comportamento de birra, enfim, de resistência em determinadas tarefas, aquilo quer dizer alguma coisa. Aquilo quer dizer alguma coisa. Ah, mas ele só está querendo chamar atenção. Tá, mas isso está querendo dizer alguma coisa. Se ele está querendo te chamar atenção, o que isso significa? Se eu tenho um filho que está tendo muitos comportamentos de esquiva, o que isso significa? Esquiva é a evitação de realizar uma tarefa. Se eu tenho um filho que está tendo muito comportamentos de chamar atenção, o que isso significa? Eu preciso entender. Como que eu vou ter empatia com meu filho se eu não entendo? Mas para eu entender o que meu filho está querendo dizer com as palavras e os comportamentos dele, eu preciso ter uma escuta. Eu preciso estar atenta a ele. Eu preciso estar atenta ao comportamento, atenta a essa função. Qual é a função desse comportamento? O que ele está querendo dizer com isso? Porque se vocês repararem, os comportamentos eles são repetitivos. Eles têm um padrão. Eu já fiz uma live aqui sobre funções de comportamento. Já expliquei para vocês, ensinei a vocês como vocês identificam qual é a função por trás do comportamento. Né? Se você não assistiu, depois você corre e assiste aqui no Instagram, tá gravado. Então, quando você entende o que está por trás desse comportamento, você faz essa leitura, você faz essa escuta atenta, você consegue perceber qual é o padrão. E aí, dentro desse padrão, você começa a trabalhar. Ok? Então, você vai conseguir agir com empatia quando você começar a ouvir o seu filho. Quando você começar a entender o lado dele. Não para passar a mão na cabeça, não para concordar com ele, não, mas para entender. Para entender o que se passou, qual foi a lógica. Para mim não teve lógica nenhuma, mas para o meu filho, na cabecinha dele de criança, na cabecinha dele de TDAH, qual foi a lógica disso? Né? Por quê? Então isso é muito importante. Então isso vai fazer com que vocês trabalhem juntos. E aí seu filho vai começar a te olhar como um aliado e não como aquele que está ali só para brigar, chamar atenção e tudo mais. Então você começa a ouvir o seu filho e a enxergar, né, através dos olhos dele. Gente, não existe empatia sem a gente conseguir enxergar o mundo através dos olhos do outro, né? Então, como que eu consigo entender meu filho? Quando eu começo a entender como ele vê o mundo, como ele enxerga as coisas, como ele compreende as coisas. Ok? Então, quando a gente entende o que ele sente, né? O que ele pensa, a gente começa a compreender o que está acontecendo. E a gente começa a ler os sinais. E a gente começa, então, a pensar que nem sempre aquilo é algo pessoal contra a gente, né? Mas são coisas que a gente precisa trabalhar, porque muitas vezes é um grito de socorro. É uma forma como ele consegue se expressar a emoção dele, tamanha frustração, tamanha sensação que ele tem de não pertencer, de não se sentir aceito, de não se sentir entendido, né? Então é muito complexo isso. Se pra gente, né, já surgem várias emoções e é tão complexo, você imagina pra quem tá sentindo na pele. Então, se criar uma criança que não tem TDAH já é difícil, desafiador, né? Quando se trata de uma criança com TDAH é mais desafiador ainda. É mais desafiador ainda. Então nunca se esqueça de uma verdade. É tão difícil para o seu filho quanto é difícil para você. Se você tiver isso na sua cabeça, é tão difícil para o seu filho como é difícil para você. Se é difícil para você repetir 1000 vezes a mesma coisa,
Você imagina isso para o seu filho ter que toda vez ouvir a mesma coisa, porque ele não consegue, porque ele não lembra. Imagina. Poli, meu filho só se conecta com minha empatia quando eu falo para ele sobre minhas dificuldades de criança. Isso aí. Isso aí também é uma forma da gente se conectar, né? Quando a gente também se coloca como ser humano, né? Como humano, como ele. Porque as crianças olham para as mães como se fossem super-heróis, né? Então, é como se as mães não tivessem sentimento, não passassem pelo que eles passam e tudo mais. E aí quando você conta, né, que você já passou por aquilo, conta que você entende o que ele tá passando, isso conecta, né? Isso é o primeiro estágio da validação emocional, né? Você ir acolher a emoção da criança, trazendo as suas próprias experiências, suas próprias emoções. Isso é essencial. Isso aí, isso aí, isso aí. O que acontece quando você começa a contar, né? A Poli tá falando aqui, ó, que eu conto das dificuldades quando eu esquecia, de como eu me sentia, porque isso aproxima vocês, porque ele começa a se reconhecer em você, né? E aí ele começa a perceber que você entende ele. Porque a criança ela precisa se sentir entendida. Quando você fala que você passou por isso, você está mostrando para ele que você entende o que ele está sentindo. Ainda que você cobre, ainda que você, né, esteja ali, né, para que ele execute aquela ação que ele não quer executar, ainda assim você entende o que ele está passando e você está ali como uma aliada para que ele consiga e não para ficar cobrando simplesmente, mas você está ali disponível para ser suporte para ele, né? Então, realmente é muito conectivo, né? Conecta muito isso. Então, a gente falou sobre ouvir. E ouvir, quando você ouve, você começa a entender, né? Você começa a entender o ponto de vista. Você começa a olhar para o mundo pelos olhos do seu filho. Você começa a entender por que ele age de determinada forma. Como ele se sente em determinadas situações. E você não fica só preso no que você sente. Você também entende que ele também sente. E isso gera uma outra palavra-chave dentro da empatia, que é a compaixão. Compaixão. Compaixão é um estado de espírito que tira da gente o julgamento e faz com que a gente aceite o outro do jeito que ele é naquele momento, mesmo que ele não seja aquilo que a gente quer que ele seja. Olha que coisa tremenda e olha que coisa grandiosa. Então vamos lá. Quando a gente começa a ouvir primeira palavra, a gente começa a se conectar com essa criança, a gente começa a entender o que está se passando, a gente começa a entender o ponto de vista dela, né? A gente começa a entender o que ela está sentindo, que para ela é tão difícil quanto pra gente, que para ela é tão dolorido quanto pra gente. A gente começa a entender isso, e isso começa a gerar no nosso coração a compaixão. E a compaixão é esse estado de espírito que faz com que a gente deixe de ficar julgando o outro, e a gente começa a aceitar o outro do jeito que ele é aqui e agora. Mesmo que ele ainda não seja, ou que ele não seja aquilo que eu gostaria que ele fosse. O grande problema da aceitação no TDAH é que muitas vezes a gente diz que aceita a criança, mas a gente quer que ela seja diferente. Aceitar é você ter compaixão, né? Você aceitar o seu filho do jeito que ele é agora, mesmo que ele não seja do jeito que você deseja. Isso não quer dizer que você não vá ter esperança, que você não vai investir em mudanças, porque comportamentos eles podem ser mudados sim, né? Se seu filho hoje, para conseguir alguma coisa que ele quer, ele faz birra, esse comportamento pode ser mudado, ele pode ter o que ele quer, ou pode pedir o que ele quer, sem fazer birra. Isso é algo que é aprendido, comportamentos são aprendidos. Mas quando a gente olha para a criança como ela é, e a gente
aceita como ela é. E a gente, olhando como ela é, a gente identifica pontos que a gente pode ajudar essa criança a se desenvolver, é uma coisa. Porque a gente está trabalhando com a esperança de mudança. Mas quando a gente olha para a criança e a gente quer que ela seja aquilo que a gente imagina que ela seja, que ela haja como a gente quer que ela haja, a gente está criando uma expectativa. Então, toda vez que eu vou fazer uma coisa, eu tenho uma expectativa de que ela vai fazer do jeito que eu quero. E quando ela não faz do jeito que eu quero, isso causa decepção. E eu vejo muitas mães decepcionadas. Muitas mães decepcionadas com os filhos. Muitas mães magoadas com os filhos. Muitas mães tristes com os filhos. Muitas. Por quê? Porque cria uma expectativa de que a criança, diante de uma situação, ela tem que agir de X maneira e a criança não age e a mãe fica frustrada. Oh, voltou. E a mãe fica frustrada. Então, assim, tá travando. Acho que voltou. Então, o que acontece, gente? Você olhar a criança como ela tá, um comportamento que você acha que não está adequado, e você começar a trabalhar, desenvolver essas habilidades, promover treinamentos de mudança de comportamento para que ela chegue num comportamento mais adequado, tranquilo. Tá travando aqui, mas eu acho que tá indo. Tranquilo. Mas quando você cria uma expectativa, você espera que a criança vai mudar por si só. Você acha que porque você brigou, porque você chamou atenção, porque você falou já 1000 vezes, ela vai mudar. E isso não vai acontecer. Voltou, Poli? Fala pra mim se voltou, por favor. Enquanto isso, eu vou falar aqui que você colocou, né? Ó, sem julgamento, exatamente. A Poli colocou, né? A gente se julga muito como mãe. Também tem isso, né? Então, assim, a gente precisa ter esse carinho com a gente mesmo, né? A gente precisa ter esse respeito. Por isso a gente fez a live semana passada, Poli, que eu falei do primeiro presente, que era a mãe, né? Então a gente precisa se olhar, a gente precisa antes da gente olhar para o filho e a gente conseguir enxergar o filho e a gente conseguir ouvir o filho, a gente precisa olhar pra gente mesmo, a gente precisa se enxergar, a gente precisa se ouvir, né? A gente precisa saber quais são os nossos limites. O que em mim precisa melhorar? O que em mim eu não dou conta? O que em mim eu preciso de ajuda? O que em mim tá legal? Então eu preciso fazer esse movimento primeiro para dentro, para depois ir para fora. Todas as mudanças que acontecem aqui dentro, tudo que acontece aqui no autoconhecimento vai repercutir, vai reverberar para fora, vai atingir outras pessoas. Aí você vai ter capacidade de olhar para o outro. Se você não consegue olhar para você, como você vai conseguir olhar para o outro? Então, quando a gente se julga muito, você pode ter certeza que você também julga muito seu filho. Mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Às vezes você não tá nem percebendo. Por quê? Porque você tem uma dificuldade, essa dificuldade está em você e você acaba trazendo isso para fora, né? Então a gente precisa primeiro se olhar, né? Se olhar, se entender, se cuidar. Por isso, gente, eu expliquei para vocês semana passada, né? Aquela base. Vou mostrar aqui para vocês, para quem não estava aqui ou para quem estava se lembrar. Semana passada foi a primeira, né? Que a gente falou da mãe. Hoje a gente tá falando muito de aceitação. Vou mostrar aqui para vocês que é a estrutura do programa de treinamento Mãe Especialista TDAH. Que é exatamente isso aqui, né? A gente foca muito nas informações, no tratamento, na mudança de comportamento, de pensamento da criança, mas a gente esquece que a base tá aqui, ó. A base de sustentação é aqui. O autoconhecimento materno é a raiz, é a base. Depois que você tem um autoconhecimento, que você se conhece, que você se aceita, que você se entende, que você sabe onde você precisa melhorar, que você sabe aquilo que você tem de potencial, aí você consegue aceitar o outro. Aí você consegue olhar para o outro, ter empatia com o outro. E aí aqui você pega essas informações todas
e você transforma isso em algo produtivo. E aí sim tem o tratamento e as mudanças no seu filho. Então não adianta a gente querer inverter isso aqui, porque não vai funcionar. Não vai funcionar, ok? Então voltando aqui. Deixa eu passar aqui de novo. Então, essa compaixão é essa capacidade... Opa! Hoje eu tô ficando doidinha. Virei a câmera pra lá, ficou um maior vazio. Falei, ué, cadê eu? Aonde que eu tô? Tô ficando doida. Vamos lá, pessoal, pra gente poder encerrar. Então, compaixão tem muito a ver com isso, né? Com você conseguir olhar para o outro e você identificar no outro coisas que precisam ser desenvolvidas, sim, mas não com a expectativa de que ele, por conta própria, vai dar conta daquilo, né? Então você vai começar a desenvolver aquela habilidade no seu filho, não simplesmente querer que ele mude, né? E isso realmente gera muita decepção, gera frustração, enfim. E aí, quando a gente começa a ter esse movimento de compaixão, que a gente começa a olhar para a criança, né? Olhando para quem ela é, para como ela está, a gente começa a desenvolver uma outra habilidade, né? Colocar em prática uma outra habilidade, que é a terceira palavra-chave, que faz parte de todo relacionamento, qualquer que seja. Não precisa ser só mãe e filho, mas dentro do relacionamento mãe e filho, acho que isso é muito importante, que é o perdão. Gente, saber perdoar é algo essencial. Por quê? Porque você, quando está se relacionando com alguém, vão ter situações onde você não vai ser atendida naquilo que você deseja. Vão ter várias situações que não vão acontecer aquilo que você gostaria que acontecesse. E você vai precisar perdoar aquilo. Em muitas situações, você não vai conseguir ser aquilo que você gostaria que fosse. Muitas situações você gostaria de ter mais calma, mais paciência, e você não vai conseguir. Então, o perdão, ele tem que fazer parte dessa relação entre mãe e filho. Qualquer relação, né, precisa, mas de mãe e filho. Por quê? Porque quando acontece uma situação, né, e você já entende o ponto de vista do seu filho, você já compreende, né, qual é a lógica que está por trás daquilo, você já consegue ouvir seu filho, você já tem aquela compaixão pela dificuldade dele, você vai conseguir pegar aquela situação, quando as coisas estiverem mais calmas, você vai conseguir conversar com seu filho sem estar magoada, sabe? Sem estar magoada. Você vai entender que aquilo não é pessoal, que aquilo ali faz parte de uma dificuldade. Voltou. De uma dificuldade que ele tem. Só um minutinho, gente, que eu acho que... tá certo. De uma dificuldade que ele tem, né? E que você também tá tendo, né? De se relacionar com ele. Então, tá travando direto. A internet hoje tá querendo boicotar a gente. Brincadeira, né? Então você vai conseguir ter essa relação de perdão. Então você vai sentar com seu filho, você vai conseguir conversar com ele, você vai conseguir dizer para ele, né, o que você pensa, você vai conseguir pensar com ele soluções para aqueles problemas. E quando vocês terminarem a conversa, aquilo vai zerar e você vai seguir em frente. Você não vai ficar guardando aquilo no seu coração, porque você vai entender que não é pessoal. Você vai entender que aquilo ali não foi feito de propósito para te magoar. E ainda que ele tenha feito com essa intenção, né, de te magoar, tem um porquê disso. Não é porque ele não te ama. É porque tem alguma coisa, tem alguma dor nessa criança que está fazendo com que ela queira que outros também sintam isso. Então a gente precisa entender. E quando a gente entende isso, a gente consegue perdoar, a gente consegue resolver o problema e passar uma borracha e seguir adiante. E não ficar guardando aquilo, remoendo aquilo, juntando aquilo com outras coisas, porque isso só vai adoecer a nossa relação e só vai nos adoecer também. E o perdão
vai gerar a quarta palavra-chave, que a gente já falou sobre ela aqui, que é a conexão. Porque quando eu perdoo o outro, quando eu entendo, né, quando eu aceito, quando eu perdoo o outro, eu consigo me conectar com ele. Por quê? Porque eu vou conseguir olhar para ele de novo, eu vou conseguir observar o comportamento dele novamente, eu vou conseguir ouvir, eu vou conseguir entender o que ele está dizendo. Porque se eu fiz isso tudo e eu fiquei magoado com meu filho ou com qualquer outra pessoa, eu fecho o meu canal de comunicação. E aí eu não consigo mais prosseguir na empatia. Quando eu perdoo, resolvo aquilo e zero tudo, eu abro meu canal de comunicação com o outro novamente e isso gera conexão. Então, conexão é a nossa palavra-chave, a nossa quarta palavra-chave. Vocês estão vendo quanta coisa está envolvida na empatia? A empatia, ela envolve muitas coisas, né? Não só a gente conseguir enxergar pelo olhar do outro, pelo ponto de vista do outro, mas envolve a gente ouvir, e ouvir de verdade, né? Envolve a gente ter compaixão, envolve a gente ter capacidade de perdoar, envolve essa capacidade de se conectar. E quando a gente se conecta com o outro, a gente começa a olhar não só para as dificuldades que o outro tem, mas a gente começa a enxergar os pontos fortes que são tão importantes para o TDAH. O TDAH, eles sofrem muito de baixa autoestima. E por que eles sofrem de baixa autoestima? Porque muitas vezes essa baixa autoestima vem por conta dessa dificuldade que todo mundo que está à volta dessa criança, inclusive ela, de olhar para os pontos positivos, para os pontos fortes. Dessa criança ser bombardeada por todo mundo que está à volta dela e por ela mesma de crítica. Então, essa criança acaba não conseguindo desenvolver uma autoconfiança, uma resiliência, um senso de competência. Por quê? Porque geralmente as críticas elas estão muito focadas no fracasso, né? E não na competência, né? E não na resolução de problemas. Então, quando a gente começa a se conectar com o outro dentro desse processo de empatia, a gente também começa a enxergar esse outro como ele é. E quando a gente começa a enxergar o outro como ele é, a gente vê as dificuldades que precisam ser, né, melhoradas, mas a gente consegue também ver os pontos fortes. E isso, gente, é o grande barato do TDAH. Porque, e é o que eu falo, né? Seja especialista no seu filho. Veja o seu filho para além do TDAH. Olhe para o seu filho que está atrás do diagnóstico. Enxergue o seu filho atrás do rótulo. Por quê? Porque quando você consegue enxergar o seu filho atrás do rótulo, você consegue enxergar que ele tem dificuldades que você vai precisar ajudar o seu filho a desenvolver, a melhorar, mas ele também tem pontos fortes. Porque ele não é só TDAH. Ele não se resume no TDAH. TDAH faz parte de uma das características dele, mas não é a única. E isso faz muita diferença. Então, dentro desse foco no positivo, né, nos pontos positivos, nós temos uma mudança de 360 graus dentro da relação de pais e filhos com TDAH, que é sair da atenção negativa, de só cobrar, criticar, brigar, e entrar na estratégia mais eficiente, com validação científica, né? Tem validação científica para ser a estratégia mais eficiente para melhorar os bons comportamentos de crianças com TDAH, que é a atenção positiva. E dentro da atenção positiva, a gente tem consequência positiva, tempo de qualidade, reforço positivo, tudo que a gente já vem conversando aqui há bastante tempo. Então a gente vai conseguir chegar na tão sonhada atenção positiva quando a gente consegue desenvolver essa empatia. E aí a gente tem a última palavra, só para a gente encerrar, porque o nosso tempo já estourou. A gente falou a empatia, a gente tem ouvir, capacidade de ouvir. A gente tem, com essa capacidade de ouvir, desenvolvimento da compaixão.
A compaixão nos permite perdoar o outro. O perdão gera conexão. E tudo isso aqui tem a ver com aceitação. A aceitação não só de que seu filho tem TDAH, mas a aceitação de que seu filho é do jeito que ele é, independente do desejo que você tem, de como você deseja que ele seja. Seu filho é assim, independente de como você deseja que ele seja. E isso não te impede, pelo contrário, isso deveria te estimular a desenvolver essas habilidades, desenvolver as dificuldades que ele tem. E não querer que ele faça isso sozinho. Então, seja parceiro do seu filho. Ajude seu filho a desenvolver as dificuldades, as potencialidades que ele tem, as dificuldades que ele tem. E não espere que ele faça isso sozinho, porque ele não vai fazer. Quando você começa a aceitar o TDAH, aceitar o seu filho como ele é, você vai entender que ele sendo criança, independente de ter TDAH ou não, você precisa estimular para que ele se desenvolva. Porque o desenvolvimento, ele acontece durante toda a nossa vida, mas ele só acontece quando a gente recebe estímulos do ambiente para que ele aconteça. Sozinho, ele não acontece. A gente precisa estimular. E quando a gente começa a estimular essa criança com o estímulo correto, a gente começa a ver a mudança. Então, a aceitação é você conseguir olhar para o seu filho como ele é. E não aceitar que ele tem um diagnóstico. Porque eu posso aceitar que ele tem um TDAH, mas não aceitar que ele seja como ele é. Ok? Então, esse é o nosso última palavra-chave, que é a aceitação desse presente que eu tô dando para vocês nesse dia aqui, né? Segundo presente do mês de outubro, que é empatia. Treine a empatia. A empatia não é algo que nasce, que aparece, que surge do nada. Isso é um exercício diário que a gente tem que fazer para desenvolver, para conseguir chegar nessa capacidade, né, de entender o outro, de enxergar o outro. É um exercício diário, mas vai valer a pena. Vai valer a pena por você, vai valer a pena pelo seu filho, vai valer a pena pela sua família, você investir nesse exercício diário de desenvolvimento de empatia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a live travou aqui no finalzinho, não sei se deu para vocês ouvirem. Hoje vocês estão muito quietinhas, achei até estranho, parecia que eu tava sozinha aqui, só eu e a Poliana, mas tudo bem, né? Espero que vocês tenham anotado aí as 5 palavras. Só pra gente encerrar aqui, ó, nós estamos no mês de outubro, já fizemos os dois primeiros presentes, fizemos a live extra. Semana que vem, quarta-feira, 19 horas, nós vamos falar do nosso terceiro presente, que é a consistência, que é um presente muito importante para o TDAH. E a última live, lá no finalzinho de outubro, que é a celebração, que é nosso último presente do mês de outubro, tá bom? Vocês que estão aí, então tá tudo ok? Podemos encerrar? Querem fazer alguma pergunta? Foi, Lucília, que bom. Gente, olha, só pra gente poder encerrar aqui, as lives desse mês parece que são lives meio de puxar a orelha, né? Meio de, ai, mãe, você tá fazendo tudo errado, mãe. Gente, não escutem dessa forma, tá? Escutem, recebam essas lives do mês de outubro como realmente um presente. Como um presente, não é puxão de orelha, não é crítica, não é nada disso. É um presente meu para vocês. É um presente. Quando eu fui montar o cronograma de lives, os temas das lives desse mês, Deus falou muito no meu coração sobre esses temas, muito. Então, quando eu fechei, eu ia falar sobre outras coisas, tanto é que eu fiz uma live extra justamente para falar sobre o que uma mãe tinha me pedido, para eu não fugir do tema que Deus colocou no meu coração para passar para vocês. Então, se vem de Deus, gente,
é presente, é bênção. Então, assim, recebam com o coração aberto, recebam como um presente, recebam como algo que vocês devem desenvolver, e eu sei que vocês já desenvolvem isso, mas que vocês devem desenvolver como seres humanos, independente de serem mães de TDAH. São coisas que eu procuro desenvolver na minha vida. A live de hoje é a minha vida e eu buscando desenvolver isso nas minhas relações, nos meus relacionamentos, no meu casamento, enfim, com outras pessoas. Então, é algo que vai transformar você em primeiro lugar, para que aí você possa transformar outras pessoas. Então, receba como um presente mesmo, tá? Com todo o meu amor, com todo o meu carinho. E fechando aqui, gente, lembrando, eu tava até esquecendo, como que eu posso esquecer? Meu pai. Não sei se todas as mães que estão aqui fazem parte da nossa comunidade lá no WhatsApp, comunidade de mães TDAH no WhatsApp. Não sei se todas aqui participam, mas se você não participa, depois você vai lá no link da minha bio ou me chama no direct que eu te mando o link do WhatsApp para você entrar. É um grupo só de mães de TDAH, um grupo gratuito, onde a gente conversa ali sobre TDAH, onde você vai ser acolhida. Mas lá no grupo, desde segunda-feira, já aconteceu o lançamento, a abertura de vagas para o programa de treinamento de mães de TDAH. E eu vou abrir as vagas agora aqui no Instagram também. Amanhã eu vou colocar um videozinho explicativo, enfim, maiores informações sobre o programa de treinamento, para que vocês possam fazer as inscrições. Então, a gente abriu lá no grupo na segunda-feira e a partir de hoje à noite a gente vai abrir aqui pelo Instagram também, caso você queira participar. Mas só para vocês olharem aqui rapidinho, antes da gente encerrar, nosso programa de treinamento de mães TDAH, né, vai ser um verdadeiro guia para você e sua família. Vamos trabalhar como se fosse assim uma bússola. Sabe aquelas informações que estão todas soltas na sua cabeça, todas sem organização? A gente vai organizar tudo isso nesse programa de treinamento. E esse programa de treinamento vai trabalhar exatamente com as bases que a gente está falando aqui desde semana passada. Começamos com o sentir, que é o autoconhecimento materno. Vamos falar muito sobre isso no primeiro eixo. Depois a gente vai para o eixo, deixa eu passar aqui para vocês verem. Peraí. Ó, o eixo do sentir, que são os pais agentes de transformação. A gente vai trabalhar esse autoconhecimento, né, autocuidado materno. Depois a gente vai para o eixo do pensar, que é as informações, né, desvendando o cérebro do TDAH, vocês vão entender como funciona esse cérebro, perfil comportamental do TDAH, principais sintomas, até que a gente vai chegar no eixo do agir, que é quando a gente vai montar um arsenal de segurança, um arsenal aí de orientações e estratégias que vão te ajudar a estimular tanto as habilidades cognitivas, emocionais, sociais e comportamentais do seu filho, tá bom? Então, depois eu vou fazer um videozinho, vou deixar aqui mais tarde no Instagram para vocês poderem assistir com todas as explicações, mas lembrando que esse é um programa completo para você, mãe de TDAH, que quer entender o seu filho, não só o TDAH, mas o seu filho, ser especialista no seu filho com TDAH e também aprender a lidar melhor com ele no dia a dia. Nós temos vários bônus. Já tem mães entrando no programa, já estou bem feliz, já tem mães especialistas entrando, tem vários bônus, várias coisas legais. O programa fica disponível para você durante 2 anos. Então, durante 2 anos você vai ter acesso a todo o conteúdo do programa, vai poder assistir quantas vezes você quiser, lá do conforto da sua casa. E todas as atualizações que acontecerem no programa durante 2 anos, você vai receber essas atualizações também, tá bom? Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre o programa de treinamento de mães de TDAH, você me manda um oizinho no direct que eu te mando esse e-bookzinho com todas as orientações, tiro todas as suas dúvidas para você garantir a sua vaga e poder participar conosco, fazer parte desse grupo de mães especialistas de TDAH e
entrar aí nessa jornada junto com a gente. Nós vamos caminhar juntas, né? Vamos caminhar essa jornada, né? Trilhar essa jornada juntas, de mãos dadas, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é entender e lidar melhor com o filho com TDAH, tá bom? Então, tem interesse? Manda um eu querozinho ou dá um oizinho para mim no direct, que eu te mando todas as informações sobre o programa, tiro suas dúvidas. E aqui também na rede social vai ter várias informações para que você possa tirar suas dúvidas também, tá? Só lembrando que as vagas já estão abertas, várias mães já entraram, fico muito feliz com isso, né? Mas, e as vagas são limitadas, tá, pessoal? Eu não tenho como deixar muita gente entrar para eu poder dar atenção para todas vocês, tá bom? Então, um beijo, obrigada pela presença de vocês e até semana que vem.